O que acontece? Todas as vezes quando a gente, eu percebo que às vezes tem pessoas que vai pregar no meio da rua, e quando ele começa a pregar, às vezes também a pessoa um pouco de falta de entendimento, né? Começa a falar alto, né? Perto de pessoas assim que a gente percebe que não gosta, né? E começa a pregar o evangelho e essas pessoas ficam irritadas e vão lá, e às vezes acaba até chegando a vias de fato com os irmãos, né? Então é assim, o evangelho, irmãos, ele incomoda muita gente. Não é todo mundo que gosta, né, do evangelho, porque a Bíblia fala que só quem gosta das coisas espirituais, quem é espiritual. Quem não é espiritual não gosta das coisas espirituais. Você pode ver pessoas que não entregaram a vida para Cristo, eles vão ler a Bíblia, começam a ter sono, os olhos começam a lacrimejar. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo de Deus e as forças do mal fazem todos o processo contrário para aquela pessoa não abrir os seus olhos. O inimigo ele não quer que a pessoa entenda, abra os olhos e que ela seja salva. O inimigo ele quer que a maioria das pessoas vão para o inferno. O inimigo ele não quer as pessoas com a mente aberta. O inimigo não quer as pessoas sabendo como se proteger das suas influências. Entendeu? Então, muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, principalmente para pessoas que fazem as coisas sem esperar nada financeiro em volta. Porque vocês podem perceber que tem pessoas aí que abrem igreja que prometem coisas que eles não podem dar. E lota a igreja. Porque aquelas pessoas que estão ali, qual a verdadeira intenção daquelas pessoas? É que elas querem buscar salvação? Porque isso aqui, irmãos, isso aqui nos ensina como buscar nossa salvação. Isso aqui não ensina a gente ter dinheiro, ser próspero. É o contrário, irmãos. A Bíblia fala que o livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele nos ensina que o cristão ele tem que ser simples, ele tem que ser humilde, que ele tem que se afastar do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Então Jesus ele nos ensinou também com o jovem rico, falou para o jovem rico, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, depois você me segue. Né? A Bíblia fala assim, aos ricos desse mundo, deixem de ser altivos. Então, quem busca as riquezas, irmãos, o Evangelho ele não vai te fornecer riquezas. O que Jesus promete? Salvação. Jesus não promete cura e Jesus não promete você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Isso não existe na Bíblia, irmão. Pode acontecer que no trajeto da sua vida aconteça de você presenciar um milagre de Jesus através do Espírito Santo libertando uma pessoa das influências de Satanás, curando uma pessoa. Eu já vi pessoas ser curadas. Mas o Evangelho não tem esse destino final. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não prega isso na sua total finalidade. O que o Evangelho busca? Transformação de vidas através do Evangelho, para que Jesus venha nos resgatar para morar com Ele. É isso que o Evangelho nos prega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Venha todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O seu fardo é pesado, mas o meu jugo é leve. Pegue o seu fardo, jogue para mim. Eu carrego o seu fardo e você carrega o meu jugo, que é suave e leve. Então é assim que funciona. Essas pessoas que prometem as pessoas aí fora serem bem-sucedidas já estão errados, já estão contra o Evangelho. E essas igrejas que pregam que a pessoa vai para lá e vai ser curada, irmãos, também está fora do Evangelho. Jesus curou muita gente, sim, mas nem todo mundo que buscou Jesus foi curado por Jesus. Tiago Menor tinha um problema e Jesus curou ele. E era para o apóstolo de Jesus. Paulo tinha um espinho na carne, rogou 3 vezes a Deus para Deus retirar e Deus falou para ele, minha graça te basta. Então, o Evangelho não prega, não te ensina que se você for para lá, se você tiver uma doença terminal, não busque o Evangelho com esse intuito. Vá buscar Jesus para que, se acontecer o pior com você, nesse problema que você tem,
quando você fechar os olhos, você não vai morrer. Você vai dormir no Senhor. Não pense, irmãos, que tem pessoas que pensam assim, agora eu estou numa situação difícil, eu vou procurar uma igreja. Não, você tem que procurar uma igreja, não é porque você está numa situação difícil, é porque você busca a sua salvação. O que a Bíblia nos ensina é salvação, irmãos. É a salvação da pessoa do nosso Senhor Jesus. Não existe outra coisa. É salvação. Amém? Então, irmãos, é assim. Toda semana eu falo aqui para os irmãos, né? Toda semana eu tenho falado, até eu tenho me tornado uma pessoa chata nessa parte. Mas tudo que as pessoas falarem para vocês, irmãos, que estiver ligado à salvação, busquem nas Sagradas Escrituras para ver se aquilo que aquela pessoa falou, que aquele irmão, que aquele líder falou para você, se realmente está lá. Não pegue simplesmente um texto sem um contexto em volta. Porque um texto sem um contexto, ele gera pretexto para heresias. Tome muito cuidado. Quando você for ler um texto da Bíblia, leia o capítulo inteiro. Irmão, mas aqui não tem nada a ver com isso aqui. Beleza, mas pelo menos você leu o capítulo inteiro. Porque muitas das vezes o capítulo, aquele texto que você leu, está dentro de um contexto. E aí você lê no capítulo inteiro, você consegue discernir. Está vendo como que é diferente? Nem sempre é essa a regra. Mas por que eu falo para ler? Porque você lendo, você tira essa dúvida. Será que isso aqui está falando disso mesmo? Vamos ler o contexto? Se não tiver representado aquela palavra, amém, mas pelo menos você tentou. Porque nem todos os versículos têm um contexto. Amém? Irmãos, façam como os bereanos. Na cidade de Bereia, quando Paulo e Silas estavam lá pregando o Evangelho, eles ouviam atentamente, mas depois eles iam com tranquilidade e folheavam as Escrituras Sagradas. E ali eles percebiam que aqueles homens de Deus falavam a verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos nós esta noite. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando o nosso trabalho. Muito obrigado por vocês estarem fazendo essa função formiguinha. Porque, irmãos, quando a gente faz uma live de evangélica, o YouTube, o Facebook, eles não querem mandar não, irmãos. Ele joga lá para baixo. Ele não tem interesse. Não tem interesse. Não existe o interesse do YouTube e do Facebook de mandar nossa live, não. Se não fosse você estar divulgando, muitas pessoas nem saberiam que a gente faz esse trabalho. E é isso, nisso eu agradeço a Deus primeiramente e a vocês que têm nos honrado compartilhando o nosso trabalho. Mesmo que não seja no Facebook, mesmo que não seja no YouTube, mas o boca a boca. Às vezes eu estou por aí, às vezes eu vejo pessoas que eu nunca imaginei que essas pessoas estariam vendo a nossa live. Ele falou, irmão Moisés. E ele não é irmão. Irmão Moisés, tudo bem? Tudo bem. Eu assisto suas lives lá, hein? Eu fico feliz, irmão. Por quê? Porque, não por mim, mas por ela. Por ela. Porque aqui, irmãos, aqui a gente não prega assim conceitos religiosos. Aqui a gente não está preso à religião e nem a ministério. Aqui a gente está preso a Jesus. O nosso compromisso aqui é com Jesus. O nosso compromisso aqui é com a verdade. E a verdade, ela liberta, irmãos. Glória a Deus. A verdade que liberta. Se as pessoas alguns são omissos e não falam a verdadeira palavra de Deus para os seus fiéis, aqui nós falamos a palavra verdadeira. Doa quem doer, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que a correção de Deus momentaneamente não é agradável, mas depois gera vida, gera algo positivo na vida daquela pessoa. É como um pai que corrige o seu filho. Naquele momento o filho não gosta da correção, mas depois ele entra numa reflexão e ele percebe que o pai só fez aquela correção porque assim o amava. E o pai que não ama o filho, entrega o filho para Satanás. Está lá em Provérbios, livro de Provérbios. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço curso no meu lar durante a semana. E aos domingos nós transmitimos ao vivo para todos vocês. Irmãos, o que a cruz de Jesus representa para vocês? Eu sei que para vários segmentos religiosos, para uma igreja, para alguma denominação e outra, a cruz de Jesus ela tem sentidos diferentes.
Tem pessoas que acham que a cruz é uma coisa maldita. Tem pessoas que acham que a cruz é uma coisa assim bendita. Tem pessoas que andam com crucifixo. Tem pessoas que não querem chegar perto. O que a cruz representa para você, meu irmão e minha irmã? Jesus, irmãos, ele carregou uma cruz muito pesada. A cruz, ela representava o pecado da humanidade. Jesus, ele sofreu escárnios. Jesus sofreu açoites. Jesus foi espancado. Jesus foi esbofeteado. Cuspiram na sua face. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Porque muitos ali falavam que ele se autodeterminava rei dos judeus. Jesus nunca falou, eu sou rei dos judeus. Mas muitos ali falavam, ele se proclama rei dos judeus, salvador da humanidade. E fizeram ali uma coroa de espinho. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que quando cravaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, os espinhos atravessaram sua carne e chegaram até o osso do crânio. E Jesus, em momento algum, retirou aquilo ali, mesmo com toda aquela dor. Ele deixou, irmãos. E como um cordeiro, ele continuou na sua romaria de dor, carregando a sua cruz pesada. E a cada passo que ele dava para um lugar chamado Golgotá, cada passo que ele dava, ele se sentia vitorioso. Porque ele sabia que cada passo que ficasse a menos entre a ele e aquele local onde ele iria sofrer aquela crucificação, milhares e milhares de pessoas seriam salvas pelo seu sacrifício. Jesus, irmãos, ele não tinha pecado. Jesus, ele não precisava ser batizado. Mas quando ele chegou, João Batista olhou e falou, esse aí é aquele que eu falei para vocês. Eu hoje batizo vocês com água, mas esse aí batizará com fogo. Aleluia. E Jesus, irmãos, não tendo pecado no seu corpo, não haveria necessidade de se batizar. Mas em tudo Jesus fez exemplos. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que andar nas mesmas pisaduras que Jesus pisou. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ser imitadores de Cristo como Ele foi. E Jesus, irmãos, sofreu todo o escárnio, mas não retrucou. Jesus foi esbofeteado, açoitado, e em momento algum tentou arrancar o chicote da mão ou tentou agredir os seus algozes. No meio do caminho, Jesus cai, porque o seu corpo já estava perdendo muito sangue por causa de todos os ferimentos que estavam no seu corpo. E um homem chamado Simão de Cirene, os guardas ali falaram, isso ajuda ele! E aquele homem ajudou Jesus a carregar sua cruz por alguns metros. Jesus já tinha carregado a maior parte daquele trajeto. E a cruz, irmãos, ela representa para Jesus o pecado da humanidade, que ele carregou sobre os seus ombros, até aquele lugar onde ele seria morto por morte de crucificação, que aos homens romanos, ao Império Romano, não tinha outro tipo de morte mais cruel do que a morte por crucificação. Que Roma só dava aos seus piores inimigos, aos inimigos do Estado. E Jesus sofreu essa morte por mim, por você. Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus essa noite, meus irmãos, no livro de nosso Senhor Jesus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 16, 24 e 27, a palavra de Deus fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos uma visão, irmãos, nós cristãos temos uma visão que a nossa salvação está atrelada a uma comunidade cristã, a um elenco e um pensamento de que se eu for para a igreja, eu serei salvo. De forma coletiva. E de forma coletiva, se eu estou congregando a um lugar, se o meu nome está dentro de alguma denominação, coletivamente eu serei salvo, porque esta igreja
já me disse, os seus irmãos já me disseram que de uma forma coletiva nós seremos salvos, nós iremos ter com Cristo nas alturas de forma coletiva. Mas Jesus, ele vem nos ensinar que a salvação, ela não é de uso coletivo, mas sim de forma individual. Jesus, ele individualiza cada um de nós. Olha, irmãos, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, renunciar. O que é renunciar a gente mesmo? Tem muita gente que fala assim: esse meus filhos é minha cruz, essa esposa é minha cruz, esses meus irmãos é minha cruz, esse meu marido é minha cruz. Irmãos, a cruz não é representada por outra pessoa, mas sim pelo que nós carregamos do velho homem na nossa vida, os nossos costumes antigos. Por isso que Jesus vem falar aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renunciar o velho homem. Aquele que roubava, largue. Aquele que matava, pare. Aquele que fazia coisas erradas, que adulterava, que se prostituía, pare. Aquele que praticava más obras. Irmãos, pecado não é só roubar e matar. Pecado, existem muitos pecados além de roubar e matar. Existem muitas coisas. Por exemplo, aos olhos da maioria das pessoas na nossa Constituição, cobiçar a mulher do próximo não é crime, irmãos. Mas é um pecado muito tremendo para Deus. Você cobiçar o que seu irmão tem não é crime, irmão. Você pode cobiçar. Se você não for um cristão, você vai cobiçar a mulher do cara, você vai cobiçar o carro, a casa. Não é crime, mas é um grande pecado. Semear contenda entre os irmãos não é crime, irmãos, mas é pecado. Então nós temos que todos os dias nos renunciar do velho homem e nos revestirmos do novo homem, de uma nova criatura. Cada dia. Viu o que Jesus falou? Renunciar a cada dia. Porque basta cada dia o seu mal. Hoje você acorda de manhã, você pede misericórdia para Deus, você agradece a Deus por Ele permitir você abrir os olhos e ver a luz do dia. E aí começa uma romaria, o inimigo começa a te atormentar, e aquele dia você tem que ser vencedor. E você tem que renunciar a tudo aquilo que aquele dia vai te oferecer. Nós não estamos falando aqui, irmãos, você renunciar a sua casa, seu carro, seu emprego. Não é isso, mas renunciar você mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Muitas pessoas não entendem, irmãos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está individualizando a sua salvação. Você não vai ter uma salvação de uso coletivo, irmãos. Não é porque você tem um pai e uma mãe que é cristão, que vive com o joelho no chão, que você vai ser salvo. Não é porque você vive dentro de uma congregação, você não perde um culto. Todos os cultos que tem lá, você está lá. Não é porque você está dentro de uma congregação e você não perde o culto, que você vai ser salvo. Porque Jesus está falando que a salvação é de uso, não é de uso coletivo, mas individual. Aleluia! Eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos, mas cada um de nós, cabe a cada um de nós renunciar a nós mesmos em prol de nossa própria salvação. Aquele que busca ganhar a sua vida, como que você pode ganhar a sua vida? Fazendo o que você quer, indo para suas baladas, usando o seu narguile, usando o seu negócio, fumando seus negócios, bebendo suas coisas. Você não está renunciando nada, irmão. Como que você quer morar com Deus se você não renuncia o velho homem? Se você não para de cobiçar, se você não para de cobiçar o que os outros têm, a maledicência faz parte da sua vida. Os seus olhos são negros. Tudo que você olha, tudo que você vê, enxerga, é ruim, porque os teus olhos olhos andam em mar, em sombras negras.
Mas aquele que buscar perder a sua vida, como que você perde a sua vida? Renunciando a tudo aquilo do passado, do velho homem. Se você renunciar ao velho homem, você está perdendo a sua vida. Mas se você renunciar ao velho homem, você vai ganhar a sua vida junto a Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Jesus está individualizando a salvação, irmãos. Está falando para você que você não pode terceirizar a sua salvação. Não cabe a nós terceirizar a nossa salvação. Ah, não, mas a minha mãe está orando por mim, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, os irmãos da igreja que eu congrego, eles estão tudo orando por mim, porque o pastor passou e me viu. Eu estou longe da igreja, mas o pastor falou para mim que a igreja está toda orando por mim. Se a igreja está toda orando por mim, Deus vai ter misericórdia de mim. Não terceirize a sua salvação a ninguém, irmãos. Porque a sua salvação, ela só cabe a você. Ela só cabe a você, irmãos. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que lhe dará o homem em recompensa da sua alma? O homem rico e Lázaro. Morre o homem rico, o rei, e morre Lázaro. Lázaro vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o tormento. Irmãos, naquele momento, aquele homem rico, ele fala para o pai Abraão, pede para Lázaro tocar a ponta do seu dedo na água e pôr nos meus lábios, que o tormento aqui é muito grande, eu estou sofrendo demais. E o pai Abraão fala assim, há um grande abismo entre nós, isso não é possível. Ah, pai Abraão, então permita que eu volte, que eu volte para avisar os meus familiares, para que eles não venham para esse lugar de tormenta que eu estou. A pai Abraão falou assim, não podemos deixar. Mas lá em cima existem os profetas, eles que ouçam os profetas. Porque o homem é dado o direito de morrer apenas uma vez e segue seu juízo. Esse homem rico, o que ele não daria para estar no seio de Abraão naquele momento, por salvar a sua alma naquele momento. Uma pena, irmãos, que o dinheiro deste mundo, ele pode comprar muitas coisas, ele pode comprar uma vida maravilhosa aqui para você, ele pode comprar viagens, ele pode comprar o que você quiser, carros, motos, uma vida maravilhosa, mas a salvação, ela é de graça. Mas você tem que renunciar a si mesmo, aleluia. Glória a Deus. Não tem como comprar a salvação, irmãos. Graças a Deus. Porque se pudesse, o céu só ia ter rico. E eu, ó, lá embaixo. Irmãos, glória a Deus. Porque Deus Todo-Poderoso, que criou o Criador dos céus e da terra, Ele não permite que ninguém vá para lá através do seu dinheiro, e sim através das obras. Aleluia, glória a Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, percebam, antes de hoje, muitos irmãos pensavam assim, não, se eu estou lá na igreja de uma forma coletiva, Jesus vai descer, não vai deixar eu estou lá no meio dos irmãos, estou lá no meio, eu estou lá congregando, estou dando dízimo, eu estou dando oferta, quando os irmãos pedem minha ajuda, eu ajudo, para fazer os almoços lá, para limpar a igreja, eu ajudo. Isso aí não é salvação, irmãos. A salvação é aquele que se renunciar, aquele que nascer de novo. Lembra do Nicodemos, que buscou Jesus em oculto, porque tinha medo do que as pessoas iam falar dele, e procurou Jesus e falou, Senhor, meu mestre, bem sabemos que os sinais que o Senhor faz não é deste mundo, mas vem de céu. E Jesus falou assim, é verdade, você sabe o que tem que fazer para dar a vida eterna, Jesus? Jesus olha para ele e fala assim, é necessário que você nasça de novo. E nascer de novo, irmãos, não é para qualquer um, porque você tem que matar a sua carne. Essa carne que nós temos, irmãos, ela só pende para o mal. Essa carne que nós temos, ela só quer a cobiça, ela só quer a prostituição, ela só quer
todas as coisas que Deus proíbe que nós façamos. A nossa carne, ela pende quando ela vai contra a nossa salvação. Por isso que nós temos que mortificar a nossa carne. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo, irmãos, falou lá no 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Ele falou assim, antes subjugo o meu corpo e reduzo ele a servidão, a escravo, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar como reprovado. E isso, irmãos, é exemplo. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que a Bíblia nos ensina, que o verdadeiro e puro cristão, ele tem que ser exemplo. Paulo, ele fala, eu subjugava o meu corpo à escravidão para dar exemplo. E muitas vezes hoje, nós não vemos mais as pessoas querendo ser exemplos dentro do Evangelho. As pessoas hoje, irmãos, elas pregam um Evangelho bonzinho, um Evangelho que pode tudo. Um Evangelho que você pode usar a roupa que você quiser, um Evangelho que você pode curtir onde você quiser, que você pode ouvir a música que você quiser, que você pode frequentar os lugares que você quiser. Ué, mas nós estamos falando de renúncia, como que você pode fazer o que você quiser, sendo que a Bíblia nos ensina que a salvação ela é conquistada através da renúncia? Você tem que renunciar ao velho homem. Aí a gente fala assim, eu tocava samba para Jesus, falei para o meu pastor, posso tocar o samba para Jesus? Eu tocava samba para o diabo, agora eu queria tocar samba para Jesus. Não toque. Eu queria fazer isso, eu fazia isso para o diabo, agora eu queria fazer isso, mesma coisa para Jesus. Irmãos, você fazia isso para o diabo, para Jesus é diferente. Porque Jesus é santo, o diabo é podridão. O diabo é podridão, ele aceita qualquer coisa. Jesus não, Jesus é santo. É a necessidade que nós sejamos santos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não queremos comparar as coisas do mundo com as coisas de Jesus. Não queremos fazer para Jesus o que a gente fazia no mundo. Nós não temos que moldar as Escrituras Sagradas para nos encaixar. Nós temos que nos moldar para nos encaixarmos nas Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas já está pronta. O céu já está pronto. Jesus já está voltando. Nós temos que nos moldar. Senão nós não vamos ir, irmãos. Senão você vai ficar. Se você não mortificar o seu corpo, se você não renunciar ao pecado, você não vai estar com Cristo. Se você não abrir os olhos, se você não renunciar o velho homem, se você não renunciar o pecado, você não irá com Cristo. Você vai estar aqui, você vai ficar. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que o lugar de tormenta, o inferno, é um lugar terrível. Muitas pessoas pregam por aí afora que você vai para lá em espírito. Irmãos, a Bíblia fala que vai ter ranger de dente. Já viu o espírito ranger dente? Já viu? Você já viu o espírito ranger dente? Lá no inferno vai ser só ranger de dentes. Gritarias e sofrimentos. Já viu o espírito sofrer? O espírito não sente dor. Como que você vai para o inferno em espírito? Você não vai sentir dor? Você não vai gritar? Você não vai sofrer? Irmãos, abram os seus entendimentos. As pessoas que vão para o inferno vão em carne, e vão sofrer em carne, e vão sofrer. E é eternidade, irmãos. O inferno existe e é eterno. E muitas pessoas fazem algumas caricaturas que o inferno é comandado pelo demônio. Não, irmãos, o demônio ele vai sofrer junto com todo mundo lá. Ele não vai administrar o inferno. Ele não é administrador. Ele é o primeiro que vai sofrer lá. Ele não é administrador de nada. Deus fez o inferno, não foi para o diabo administrar. Ficar lá com um caldeirão e com um tridente esperando as pessoas que querem tridente no caldeirão. O diabo, irmãos, ele vai sofrer igual todos que irão para lá, naquele lugar. Então não brinque com a sua salvação, meu irmão e minha irmã. Abra os seus olhos, porque o Jesus que nós conhecemos, que nós louvamos, um Deus vivo, um Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está voltando. Todos os sinais estão aí. Jesus está voltando. Conserte a sua casa, conserte a sua vida. Aleluia. Busque santificação, aleluia. Busque se santificar, busque santificação.
Busque estar próximo de Cristo, porque quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais longe do diabo você vai estar. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 12 a 16, fala assim, ó: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de ser salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, nós somos o sal da terra. O que significa isso, irmãos? Temperados, nem para mais e nem para menos. Temperados, equilibrados. O cristão, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, irmãos. Ele nem tem que ser para mais e nem tem que ser para menos. Ele tem que ser com sal, na medida certa, onde as coisas ficam deliciosas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. E assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, é para isso que nós somos chamados. Para que todos que nos observando as nossas boas obras saibam que atrás de nós existe um Deus vivo e eficaz. Agora, irmãos, crentes, cristãos fazendo coisas terríveis aí. Cristãos fazendo coisas horríveis, com o nome no SPC, devendo todo mundo. Fazendo coisas erradas, irmãos. Praticando iniquidades. Irmãos, assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que glorificando o vosso Pai que está nos céus. Porque quando as pessoas olharem as suas boas obras, falam assim, ó, aí é um cristão. Glórias a Deus, porque aqui é um cristão verdadeiro. Glórias a Deus, porque este aqui, ó, é um cristão verdadeiro. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu falava para os meus amigos, quando você quiser falar para os meus colegas de trabalho que você me conhece, eu espero que você esteja fazendo algo louvável, fazendo algo bom. Aí você ser pego, puxa, mas que coisa maravilhosa que você está fazendo. Eu sou amigo do Cavalcante. Agora você é pego dirigindo o carro sem habilitação, para te fazer um racha. Aí os caras te pegam e falam, sou amigo do Cavalcante? Não precisa ter amigo assim. Eu não quero amigo assim. Eu quero amigo que quando estiver fazendo alguma coisa louvável e alguém chegar a interceptar e falar assim, eu sou amigo do Cavalcante, você me honrou. Agora você está fazendo coisa errada, tá lá, e aí os caras te pegam e falam, sou amigo do Cavalcante? Não precisa de amigo assim. Entendeu? Jesus também não precisa de servo assim. Jesus não precisa de pessoas, irmãos, que servem a Ele, que está denegrindo a imagem de Jesus. Irmãos, o diabo estava rondeando a terra, chegou diante de Deus, e Deus fala assim, diabo, de onde tu vens? Ele fala, de rondear a terra. Tu viu lá meu servo Jó, um homem reto, justo, que se desvia do mal? Irmãos, Deus se gabando de um homem. Agora vocês imaginam como Deus olha para pessoas que são cristãs, que carregam a marca da promessa, que estão por aí afora, fazendo coisas horríveis, fazendo coisas terríveis, levando as demais pessoas a nem querer saber de Jesus, porque fala assim, é esse aí que é cristão? É esse aí que é cristão? Empinando moto? Cristão? Que? Cristão? Que? Em todo lugar. Cristão isso aí? Desse jeito? Irmãos, a Bíblia fala assim, ó. A Bíblia fala assim, ó. Ai daquele. É mister que os escândalos venham. É mister. É normal que os escândalos venham. Mas ai daquele que através das suas atitudes trouxer o escândalo a este evangelho. Melhor seria que pegasse uma pedra, aquela pedra de moinho, colocasse no pescoço e se lançasse ao mar. Irmãos, nós não temos que temer o homem, mas nós temos que temer a Deus. Porque é o único que pode matar o corpo e lançar o corpo e o espírito lá nas profundezas do abismo. E onde você vai sofrer uma eternidade. E sofrer mesmo, irmãos. E lá não tem para onde sair. Lá não tem como
comprar sua saída. Não tem, irmãos. Cuide da sua salvação. Você que ainda tem a sua salvação, cuide. Você que se desviou, não importa o caminho, volte para os pés do Senhor. Não há outro caminho que não seja Jesus. Você pode estar desviado neste mundo afora, meu irmão, mas Jesus te ama. Ele quer você de volta. Se humilhe nos pés do Senhor, que Ele vai te aceitar novamente. E os anjos farão festa por você ter se arrependido. Não espere o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não te pertence. Aceite a Jesus hoje. Aceite a Jesus hoje. Renuncie o pecado hoje. Aleluia. Porque o dia de amanhã não te pertence, irmão de Deus. Você pode ir esta noite dormir loucão, e amanhã você acordar no inferno. Você não sabe. O dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído, irmãos, aquele que está caído, em nome de Jesus, levante-se. Levante-se. Levante-se em nome de Jesus. Esta noite, a palavra de Deus nos ensina que a renúncia é o caminho para Jesus. A renúncia, a salvação individual, a salvação, ela não é de uso coletivo, mas é de uso pessoal. E Jesus, ele vem individualizar as nossas condutas. Se você é um cristão, faça Jesus se orgulhar de você. Quando você chegar no mercado, que você recebeu um troco diferente daquele, devolva. Quando você achar uma carteira, busque o nome da pessoa, busque informações onde está, vá até um posto policial e entregue. Quando você chegar num lugar onde tiver vaga de idoso deficiente, não utilize de ser vergonhice para pôr o seu carro aonde não te pertence aquela vaga. Não haja dessa forma, não faça isso, porque Jesus, ele fica triste quando você toma uma atitude dessa. Da mesma forma, quando a gente toma uma atitude correta, Jesus, ele olha para você e ele fica satisfeito de ter um servo que nem você. Mas da mesma forma, ele fica triste quando ele vê os seus servos praticando iniquidades aqui na terra. Ah, mas ninguém está vendo. Você vai no mercado, pega um Danone, toma. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo, irmãos. O salmista fala assim: onde eu me esconderei dos teus olhos, Senhor? Se porventura eu pegar no meu leito e colocar nas profundezas do inferno, do abismo, sobre mim estará os teus olhos. Porque esse Deus, o Deus que nós servimos, ele não pestaneja. Eu peço para que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você esta noite. Você que desistiu, você que se afastou, você que está triste, porque faz tempo que Deus não se aproxima de você. Você que negou a sua fé e recuou. Você que acha que não tem mais jeito para você, porque você já teve várias quedas no Evangelho. Não dê ouvidos, porque essas palavras que soam nos teus ouvidos não é proveniente de Deus, mas sim do teu coração e das setas e dos dardos inflamados do diabo. Esta noite, Jesus fala para mim no meu coração que se você quiser, se você pedir, o Espírito Santo do Senhor retornará a fazer morada de você. Porque a palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se você se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Cristo, Ele é justo e fiel para te perdoar de todo tipo de imundícia e te santificar de todo mal. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Eu quero orar por você esta noite. Eu quero orar por você que se sente vazio, que se sente depressivo. Eu quero orar por você essa noite que se sente sozinho, que acha que não tem mais jeito para você. E Deus vai dar uma nova chance para você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó grande Criador dos céus e da terra,
Ó grande Adonai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, para Te pedirmos, ó Pai, não por nós, Pai, porque nós já temos tudo, Senhor, mas por aqueles pequeninos, Senhor, que não importa o motivo que tenha acontecido, que eles recuaram, que eles abandonaram a Tua presença, Pai. Ó Senhor, peça para o Teu Espírito Santo fazer novamente morada na vida deles, ó Pai. Perdoa, Senhor, todos os seus pecados. Perdoa os pecados do passado, Senhor. Coloque no mar do esquecimento novamente, Senhor. Porque a Tua graça nos sustenta. Porque a Tua misericórdia é grande, Pai. Enche esse povo com a Tua misericórdia, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, os seus erros. Perdoa os seus pecados. Não leve em consideração suas falhas, Senhor. Porque nós somos seres humanos, nascidos e provenientes do pecado, Pai. Perdoa todos eles, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe o perdão do Pai, do Espírito, do Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma semana abençoada, tem uma semana cheia de promessas. Tem os seus filhos, vão para os seus trabalhos e que o Espírito Santo do Senhor vos guarde. Guarde no saída de casa e no retorno para casa. E que no trabalho de vocês não aconteça nenhum tipo de acidente. E que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de bênçãos na vida de vocês. E até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Se Jesus não voltar e buscar o seu povo santo. Amém? E é você que de alguma forma não se reconciliou com Jesus hoje, eu peço a Deus para que Ele te dê uma nova oportunidade. E Deus que nós servimos é o Deus da oportunidade. Amém? Levante as suas mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.